Você já sentiu um arrepio sem explicação ao entrar em um lugar antigo? Uma sensação estranha, como se alguém observasse você, mesmo que não haja ninguém por perto. Alguns chamam de imaginação, outros, de presença. Muitos acreditam que, quando uma tragédia acontece, a energia daquele momento não desaparece, ela fica presa, ecoando entre o que chamamos de vida e o que existe além dela. São os chamados encontros com espíritos em locais de tragédias. Histórias que desafiam a lógica e fazem até os mais céticos repensarem tudo o que sabem sobre o mundo espiritual. Hoje, você vai ouvir relatos sombrios, baseados em acontecimentos reais. Lugares onde o tempo parou, e as almas parecem não ter encontrado o caminho de volta. Mas antes, já deixe o seu like, se inscreva no canal Momento de Sabedoria e Fé e fique comigo até o fim. O último relato é o mais arrepiante de todos. Dizem que certos lugares têm vida própria. Paredes que guardam lembranças. Chãos que ecoam passos antigos. Energias que se acumulam, formando uma espécie de cicatriz invisível no espaço. Alguns chamam isso de memória espiritual. Outros dizem que são apenas vibrações deixadas por quem sofreu. Mas há quem jure que são almas, presas entre dois mundos. Nos anos 60, havia um hotel luxuoso, encravado no alto de uma serra, cercado por uma vista deslumbrante. Ali, casais se hospedavam, famílias passavam férias e artistas iam em busca de descanso. Até que, em uma noite de inverno, um incêndio devastador tomou conta do prédio. As chamas se espalharam rápido. Gritos ecoaram pelos corredores, e muitos hóspedes jamais conseguiram sair. O hotel foi consumido quase por completo, e desde aquele dia, ninguém mais ousou reconstruí-lo. Décadas depois, aventureiros começaram a visitar as ruínas. Entre as paredes queimadas e os vidros quebrados, diziam ouvir passos no andar de cima, mesmo quando estavam sozinhos. Alguns sentiram o cheiro forte de fumaça, outros juraram ver vultos atravessando os corredores escuros. Um grupo de turistas contou que viu uma mulher de vestido branco parada na sacada, olhando para o horizonte, como se esperasse alguém. Quando tentaram se aproximar, ela simplesmente desapareceu. Anos depois, um historiador encontrou nos arquivos antigos uma fotografia antiga. Uma das vítimas do incêndio, uma mulher de vestido branco, idêntica àquela descrita pelos visitantes. Seria coincidência? Ou um espírito que ainda caminha pelas ruínas, tentando encontrar paz onde só restam cinzas e silêncio? Mas esse não é o único lugar onde o invisível parece se manifestar. Existe, no interior do Brasil, uma estrada conhecida pelos moradores como a Estrada dos Lamentos. Um longo trecho cercado por mata densa, palco de inúmeros acidentes fatais ao longo dos anos. Motoristas que passam ali durante a madrugada contam histórias perturbadoras. Alguns dizem ter visto uma mulher chorando na beira da pista, pedindo ajuda. Outros afirmam que uma figura sombria surge repentinamente no meio do asfalto, fazendo com que muitos desviem o carro por instinto. Quando param para verificar, não há nada. Nenhum sinal, nenhuma pegada. Certa noite, um caminhoneiro que viajava sozinho contou que viu uma moça parada ao lado da estrada, acenando desesperada. Ele freou o caminhão e perguntou se ela estava bem. A jovem, com o rosto pálido e os olhos marejados, respondeu que o carro dela havia capotado e que sua mãe ainda estava dentro. O homem, tomado pela compaixão, correu até o local indicado. Mas ao chegar lá, encontrou apenas os restos enferrujados de um carro antigo, coberto pelo mato, e uma cruz de madeira fincada ao lado da estrada. A data gravada na madeira era de 20 anos antes. Assustado, o caminhoneiro se ajoelhou, fez uma oração e, enquanto rezava, sentiu uma brisa suave tocar seu rosto, como um sussurro agradecido. Ele voltou ao caminhão sem olhar para trás. Desde aquela noite, jurou nunca mais viajar por aquele caminho depois da meia-noite. Algumas almas, dizem, apenas precisam ser lembradas para poder seguir seu caminho. Mas há um lugar ainda mais enigmático, um antigo hospital no litoral. Durante uma epidemia, centenas de pessoas perderam a vida dentro de suas paredes. O desespero, a dor e o sofrimento marcaram para sempre aquele prédio. Anos depois, o hospital foi fechado e abandonado. Hoje, tomado pelo mofo e pela escuridão, tornou-se um ponto de curiosidade para exploradores urbanos.
Rafael, um desses curiosos, decidiu entrar com uma lanterna e uma câmera. No início, o silêncio era absoluto. Mas à medida que ele avançava pelos corredores, começou a ouvir passos leves ecoando atrás de si. Virava-se, e não havia ninguém. Em certo momento, a porta de uma enfermaria se fechou sozinha, com um estrondo que ecoou pelo prédio vazio. O ar ficou pesado. Um cheiro forte de álcool e remédio se espalhou. Rafael ouviu, então, uma voz suave, parecia de uma mulher, chamando alguém pelo nome. Ele seguiu a voz até o final do corredor. E ali, por um breve instante, viu a silhueta de uma enfermeira segurando uma lamparina. A luz tremulava, e o rosto dela parecia triste, cansado. Quando ele deu um passo à frente, a imagem se dissolveu no ar. No chão, restava apenas um pequeno crucifixo enferrujado. Rafael, com o coração disparado, fez uma oração. Pediu paz àquela alma, e ao terminar, disse que o ar ficou leve, e uma sensação de calma tomou conta dele. Talvez, naquela noite, uma alma cansada tenha finalmente encontrado descanso. Mas o que faz essas presenças permanecerem entre nós? Por que algumas parecem presas a lugares específicos, como se revivessem o mesmo instante de dor? Muitos acreditam que é o apego. Outros, o medo. Há também quem diga que é o remorso. A verdade é que o que une todos esses relatos é o mesmo sentimento humano, a dificuldade de deixar o passado ir embora. Espiritualmente, ensina-se que a oração tem poder. Ela ilumina o caminho daqueles que ainda caminham na escuridão. Por isso, ao passar por um lugar onde ocorreu uma tragédia, respeite. Ore, porque talvez alguém, invisível aos olhos, esteja ali, esperando exatamente por isso, um simples gesto de luz. Essas histórias nos lembram que a vida não termina com a morte. O amor, o sofrimento e a fé continuam existindo em planos que nem sempre conseguimos compreender. Os locais de tragédia carregam memórias, sentimentos e, às vezes, presenças que só pedem uma coisa: paz. E se um dia, ao entrar em um lugar silencioso, você sentir um arrepio, uma mudança sutil no ar, talvez não seja apenas o vento. Talvez seja um espírito tentando dizer algo, um pedido de oração, um agradecimento, ou apenas a lembrança viva de que nem todo silêncio é vazio, às vezes, ele apenas espera ser ouvido.